Bom dia, pessoal, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma de vocês, todos aqueles que passar por este canal, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas. Quero trazer aqui para vocês uma palavra e mostrar para vocês que eu vou fazer uma passadeira muito linda. Então, eu quero primeiramente adorar o Senhor, né? E louvar a Ele, dando a Ele toda a honra e toda a glória, e lendo aqui com vocês. Louvar o Senhor não é só cantar um hino louvor, é com o seu gesto, com o seu estar, com o jeito de você olhar, de você falar, e assim o seu dia todo que Ele te deu com amor, para que você seja semente, né? Semente ao andar, ao orar, ao falar, semente em tudo. Você seja uma semente, porque em tudo fica a nossa marca de amor. Até nos nossos crochê. Porque uma moça veio comprar um crochê meu essa semana e ela falou o quanto ela sente honrada, né, por adquirir uma peça minha e por sentir, né, uma paz tão grande que não dá nem vontade de pisar. Mas por que isso? Porque a gente tem que fazer com o nosso amor e adorando o Senhor e glorificando Ele em cada ponto, não é verdade? Então assim, e o Senhor é maravilhoso. Não que a peça faz alguma coisa, mas a nossa fé. E transmite através daqueles que adquirem as nossas peças aquela paz gloriosa do Senhor. Então diz assim o texto, eu vou ler aqui Salmos 8. Deus é glorioso, é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Só isso daqui já é o suficiente, né? Porque o Senhor é glorificado, o Senhor é maravilhoso, porque Ele é bondoso com a nossa vida. Ele nos dá o fôlego de vida, bênção sem medida, nos abençoa de uma maneira tal. Eu sou uma pessoa tão abençoada que às vezes eu fico com vergonha de mim mesma, de ser tão abençoada por esse Deus tão tremendo e tão glorioso e maravilhoso. E diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força para com os teus adversários, para fazer-te calar o inimigo e vingativo, para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que te o visite. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória, de glória e de honra o coroaste. Que palavra gloriosa! Fizeste com que eles tenham domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pela vereda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Tudo o Senhor fez. O Senhor é grandioso, o Senhor é glorioso. O Senhor, Ele, ainda que nós não, olhando para nós mesmos e não nos valorizamos, e não damos nada para nós mesmos, mas o Senhor, Ele olha do alto céu e Ele conhece você, Ele te vê, Ele vê você, porque através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele te chama, Ele te escolheu, e Ele te escolheu nessa manhã para você ouvir essa palavra, porque você é dele.
Então não temas, porque Ele é um Deus poderoso que cuida de cada detalhe da nossa vida. Glória a Deus por isso, ou glória, né? Quero mostrar para vocês aqui, né? Que eu coloquei aqui nessa correntinha, nesse cordão, sem corrente. Coloquei nesse cordão sem corrente. Aí eu vou medir aqui para me ver quanto que deu. Cadê a fita métrica? Onde está você, querida? Ai, agora onde que tá a minha fita métrica? Ai, meu Deus, cadê a fita métrica? Gente, a fita métrica não está aqui. Está do meu lado aqui, eu não vi. Ai. Olha aqui, eu vou medir. Vocês passam aí no meu canal, dá um joinha, viu? Ajuda aí a senhora aqui. Deu 85 centímetros esse cordão. Eu não sei se vai dar 1,5 m de tapete, mas eu vou ver se vai dar, né? Então, vamos ver aqui. Quando tiver pronta essa parte aqui, eu vou medir. Aí, tendo essa parte pronta, a gente já sabe quanto de tamanho que vai dar, né? Aí, eu fiz as 100 correntinhas. Introduzo a agulha na primeira, dou volta. Aí, eu pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, correntinha, eu faço um ponto alto. E vou fazendo ponto alto até chegar lá no final. Só ponto alto, olha. Só vou fazendo ponto alto. Ponto alto em cada correntinha do cordão aqui. Olha, então vai dar o que no total? Se tem 100 correntinhas, eu pulei 3. Quantas correntinhas vai dar? Uns 94. 94 pontos. Acho que é isso mesmo. Aqui, ó. Não consigo gravar muito bem por conta do... Eu tenho que pegar um jeito primeiro. Aqui. Olha. Aí eu vou colocando aqui ponto alto em cima de ponto alto até lá no último ponto. E já eu volto com vocês. Olha, vai ficando assim. Deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu tô me esquecendo. Eu estou usando esse barbante aqui. Esse barbante é da Eco Brasil. Ele é um barbante muito maravilhoso, eu gosto demais. E ele até agora não soltou tinta nenhuma. Ele não solta tinta, pode lavar, que não solta tinta. E vou fazer ele com cru e também não vai manchar, porque ele não solta tinta. É da Eco Brasil, o número 6. Eu gostei muito desse tapete, desse barbante Eco Brasil. Não, gente do céu. Apaga aí, apaga tudo. Não é Eco Brasil, não. É porque eu tenho um ali da Eco Brasil. Mas faz tempo que eu tenho ele. Aí eu tô com isso na cabeça, tô com ele na cabeça. Euroma. Esse aqui é Euroma, cadê? Deixa eu ver se eu pego ele aqui, peraí. Gente, não tá aqui, acho que tá lá em cima na minha sala. Olha, tem acho que 2 rolos. Acho que é isso mesmo. Esse daqui é da Euroma. Ele é muito bom, o número 6. Eu gosto muito desse tapete. Eu não jogo fora esse daqui porque pode ser que eu preciso, né? E eu tenho que comprar um igual. Então, assim, tô usando ele, tô usando a agulha número 3. Eu gosto dessa aqui de 2 pontas
Embora, como eu já falei, eu não sei fazer o trabalho todo com uma agulha só. Quando eu me canso dessa, eu pego essa, que é o mesmo tamanho. Quando eu me canso dessa, eu pego essa. É um jeito que eu tenho de fazer crochê, mas é meu jeito mesmo. Essa daqui é 3,5, mas não tem problema nenhum. Então, quando eu canso de uma, eu pego a outra. Aí volto para essa de novo. Mas assim, eu gosto mais dessa. Mas eu passo mais tempo fazendo crochê com essa do que com essas. Mas eu tenho que trocar. Não sei porquê, mas eu tenho que estar trocando, tá? É assim que eu faço. Então, quando eu vou fazer crochê, eu escolho umas 2, 3 agulhas do mesmo tamanho ou parecidas para mim tá fazendo meu crochê, porque eu não consigo fazer com uma agulha só. Me dá um negócio, sei lá, não consigo. Consigo fazer trocando elas. O tricô é a mesma forma, é o mesmo jeito. Não consigo fazer o tricô com uma vara só. Eu tenho que pegar umas 2, 3 da mesma numeração para mim tá dando continuidade. Entendeu? Então, é assim que eu faço o meu crochê. E se eu tivesse uma agulha só na vida e não tivesse mais agulha nenhuma para vender, acho que eu não faria. Porque só rola assim, funciona assim. Mas isso aí é cada um, né? Tem gente que fica com uma agulha até o resto da vida, eu não. E tem que ser aquela agulha, pode ter 1000 agulhas, tem que ser aquela só. Eu não, eu tenho que ser... Se essa sumir, eu não importa, embora eu goste muito delas, acho que eu tenho umas 4 dessa. De várias numeração. Que a ponta dela é 3, mas a outra ponta é 5. Então, assim, se eu estiver usando um barbante número 10, por exemplo, eu posso usar ela também. Porque ela tem 2 pontas com 2 numerações diferentes. E assim vai. E é só a gente ir trabalhar e agradecer a Deus por tudo, né? E olha só. E aqui a gente vai ponto alto em cima de ponto alto. Hoje eu tô meio lerda pra fazer crochê. Meio lerda. Sabe quando você tá fazendo uma coisa que seu pensamento tá em outra? Aí você vai lerdeando, eu sou assim. Porque eu faço crochê, de repente eu começo a bordar e de repente eu começo a fazer crochê, tricô. Ai, parece uma coisa da cabeça, mas não é. É porque eu sou assim mesmo. Aí tempo eu faço crochê, já aproveito, já faço bastante. E depois eu simplesmente deixo meu crochê de lado por 1 mês, 2 e vou fazer o tricô. Depois eu deixo e vou fazer o bordado, a pintura. E às vezes eu faço, venho aqui embaixo, faço o crochê, depois eu pego uma tinta, um pincel, vou bordar, depois eu pego uma linha, vou pintar, depois pego uma linha, vou bordar. E assim vai. Aí pego o crochê, que nem tá ali. Depois eu volto pro tricô, né? Depois eu volto pro crochê de novo. Mas eu não consigo fazer também só uma coisa o tempo todo. Não consigo. Entendeu? Ó. E assim a gente vai até o fim. Pronto, já fiz o meu cordão todo, né? Ponto alto. Agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E vou introduzir aqui no pé do primeiro ponto que eu fiz. Primeiro ponto baixo, alto. E faço assim. Aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Viro o trabalho e faço 8 ponto alto. Contando com as 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 pontos altos dentro
desse espacinho aqui da correntinha, do último ponto, do primeiro ponto que eu fiz, que é o último. Quer dizer, do último ponto, que o último foi esse daqui, né? O primeiro foi esse daqui. Então, aqui eu cheguei no último ponto, fiz 3 correntinhas, coloquei aqui com um pontinho baixo no pé do ponto alto, fiz 3 correntinhas, virei o trabalho e fiz 8 pontos altos. E ficou esse lecão aqui, de 8 pontos altos. Agora aqui, eu não vou fazer correntinha de separação. Eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto alto da carreira e fazer um ponto alto. E aqui eu vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos altos, até chegar na outra ponta. Olha. Vou fazendo pontos altos em cima de pontos altos, até chegar lá do outro lado. Até na ponta lá. Olha, vai ficando assim. Bom, já volto. Olha, gente, como tá ficando. E aqui a gente vai chegando pro final. Olha. Ponto alto em cima de ponto alto. Mas se você quiser fazer ele todo de ponto baixo, também fica lindo. Só que eu acho que demora mais um pouco. Ou não, né? Porque eu fiz um tapetão de ponto russo, que eu aprendi aí com a aranha crocheteira. Gente do céu, que menino maravilhoso pra ensinar. Gente, eu tô besta até agora. Já vou querer fazer mais um tapetão com ele. Ele é muito bom pra ensinar. E chama aranha crocheteira, uma coisa assim. E eu coloquei o nome dele no tapete que eu fiz. E num dia você faz aquele tapete. Se você for ficar sentado o dia todo, né, e levantar só umas 2 horinhas, você consegue fazer um tapete daquele. Mas num dia e meio eu fiz. Então, assim, aí ele foi bastante ponto baixo, né? Eu acho que rendeu bem. Acho que fazer isso aqui de ponto baixo vai ficar um estouro também. Olha, chegando aqui já no último ponto baixo. Olha. Eu queria contar pra vocês um negócio que aconteceu ontem comigo, mas é de dar risada, sabe? É que meu estômago hoje amanheceu assim, sério. Porque ontem ele tava muito sensível. Então, assim, eu ri de quase, né? Tive que trançar as pernas de tanto que eu ri lá na clínica. Eu e meu esposo fui fazer um exame e a gente tinha que ir de jejum, né? Jejum de 8 horas ou 12 horas, acho que é 12 horas. E aí, o que acontece? Já aconteceu isso várias vezes, né? O que é isso? Porque às vezes eu saía com a minha filha e ela tava com o carro dela e eu achava que tava com o carro do meu esposo. Aí ela pedia pra mim pegar alguma coisa no carro, tipo assim. E aí eu errava de carro. Aí passava aquele carão. E ontem, o meu esposo falou assim, pega lá dentro do carro. Negócio lá, né? Pega lá dentro do carro. Porque ele não tava muito bem, né? Eu peguei e fui pegar. Aí peguei a chave. Só que ele tinha colocado o carro ali na entradinha da clínica. E depois ele tirou o carro e colocou lá na faixa de idoso. E aí outro carro preto entrou no lugar. E eu tá lá.
o carro e eu fui lá tentar abrir a porta do carro e o moço estava dentro. E eu tentando abrir da minha parte, né, do meu lado, a porta do carro. E eu falei, meu Deus, mas a chave não cabe. Aí o moço baixou o vidro, eu falei, nossa, baixou o vidro. Aí nisso quando eu olhei assim, o moço lá dentro, eu falei, o que você tá fazendo dentro do meu carro? Aí eu falei assim, moça, esse carro é meu. Esse carro é meu. A senhora tá doida? Aí eu falei, moço do céu, esse carro é o seu, gente. Gente, aí nisso já o meu esposo acho que percebeu e já veio saindo. Eu falei, moço, desculpa, me perdoa. É porque meu esposo colocou o carro aqui, agora, e aí ele em seguida ele tirou e colocou lá no lugar de idoso. Aí eu, com a cabeça quente aqui, eu vim abrir o carro do senhor. Meu Deus do céu. Aí ele deu risada, sabe? Começou a rir. Ele, não, isso acontece, né? Já, isso aí acontece. Ainda bem que o rapaz era de boa, né? Graças a Deus. E também viu que eu não tava com nenhuma intenção de roubar o carro, não sou bandida, graças a Deus. Já pensou? Gente, uma senhora de mais de 60 anos. Meu Deus do céu, já pensou? Aí me deu um ataque de riso e eu com a bexiga cheia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí trancei as pernas e falei, Jesus, me segura. E aí teve uma moça também que começou a rir. Aí eu olhei pra ela e comecei a rir também. Porque é assim, chega uma certa idade da vida da gente, que a gente comete alguma coisa errada perto das pessoas, e sem querer, né? Porque ninguém faz alguma coisa errada querendo. E aí a gente viu que a gente fez errado e a pessoa deu risada, o que a gente faz? A gente ri também junto, né? E aí comecei a rir também junto com a moça, aí o rapaz começou a rir também, aí ele baixou o vidro do lado dele e falou, moça, não liga não, é assim mesmo, viu senhora? Pode ficar em paz, né? Isso acontece comigo também, não sei o que, começou a falar e eu falei, pronto, né? Aí fui lá, aí é assim, é engraçado as coisas, sabe? Falei, gente do céu, como que pode acontecer uma coisa dessa, né? E aí foi tudo festa, né? Foi tudo alegria, graças a Deus. Então, queria contar pra vocês, né? Que às vezes a gente passa por alguma coisa por não prestar atenção. E por não prestar atenção, a gente comete pequenos errinhos que, além de ser feio, é engraçado, né? Mas aí você faz o engraçado mais engraçado ainda, né? Porque aí você começa a dar risada e tudo fica bem, graças a Deus. E foi isso que aconteceu. Bom, espero que vocês vão até rir também aí, que eu não vou ligar, não. Olha só, cheguei na última, né? E fiz o leque de 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Tem 8 aqui, a gente vai fazer da mesma forma, ponto em cima de ponto, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Tá vendo? E assim você vai seguindo em frente até chegar lá no final. Vou fazer essa carreira e vou fazer aqui o meu trabalho somente até nessas carreiras aqui. E aí eu vou só explicar o meu trabalho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E é isso. Mas desde já eu já peço que vocês colaborem comigo, tá? Dá um joinha no meu vídeo, né? E quem sabe, né, eu continuo fazendo os meus vidinhos e com mais perfeição, né? Porque eu pretendo fazer com mais perfeição. Vou até estudar para isso, para ver se dá tudo certo, né? E aqui, gente, a gente vai fazer até chegar na outra ponta e grudar ele aqui, tá bom? Olha, gente, chegando aqui na última parte. Continuo com a mesma agulha. Olha. E pronto, já estamos chegando. Já estamos chegando na última parte. Eu
vou contornar ele depois com fazer ele. Olha, cheguei aqui no último. Introduzo a agulha aqui na primeira corrente que a gente fez aqui, né? 1, 2, 3. Aí aqui, ó, você fecha o ponto. Pronto, ficou assim. O meu trabalho ficou desse jeito, tá vendo? Ficou assim meu trabalho. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou... Cada ponto... Aqui tem 8 pontos altos. Então, aqui eu vou aumentar um aqui. Vou aumentar um aqui no meio. E vou aumentar outro aqui. E aí, seguir direto, fazer a mesma coisa nesse outro. Vou aumentar um aqui, no primeiro ponto do leque. Aumentar um no meio. E vou aumentar um no último ponto aqui do leque. E vou seguir normalmente. E assim eu vou fazer umas 10 carreiras desse jeito. E todas as 10 carreiras eu vou estar aumentando esses pontos. Tá bom? Todas as 10 carreiras que eu for fazer, eu vou estar aumentando esses pontos. Quando chegar nessas 10 carreiras, eu vou fazer de 10 a 12 carreiras. Depende da largura que vai. Aproximadamente, eu vou fazer uns... Deixa eu ver aqui. Cadê a minha fita aqui sempre? Gente, eu acho que essa fita tem perna, não é possível. Olha, aproximadamente eu vou fazer... Deixa eu ver. 30 centímetros. Vou fazer 30 centímetros. Só no ponto alto, junto. Sem correntinha, só no ponto alto. Aumentando ele só no leque, tá bom? E aí, você, quando chegar no leque, vocês podem aumentar de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? E aí, eu vou pegar, quando chegar, eu vou pegar o barbante cru, né, que tá aqui. Vou pegar o barbante cru e vou dar continuação aqui, né? Depois dos 30 centímetros, eu dou continuação com o barbante cru, fazendo o leque de 2 pontos, de 4 pontos alto, né? Que é aquele que é o leque de dar 2 pontos alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aí pula 1, 2, no terceiro ponto alto, no quarto ponto alto, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no lugar. Aí eu pulo 3 pontos altos e no quarto eu faço mais o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E aí eu vou fazer ele por toda a volta. Toda a volta. E em cima do leque também. Da mesma forma que eu fizer aqui, eu vou fazer em cima do leque. E aí eu vou fazer contornando até chegar mais ou menos umas... Deixa eu ver aqui. Uns 20 centímetros. Uns 20 centímetros. Depois eu vou dar o acabamento. Tá bom? Aí eu mostro pra vocês em outro vídeo. Porque eu vou fazer um vídeo mostrando os tapetes que eu fiz. Apesar que ontem já foi 4 tapetes. E ficou bastante aqui ainda, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz agora do dia 2 pra cá. Do dia 1º pra cá. Tá bom, gente? Deus abençoe, esse é meu vídeo. Espero que vocês gostem, tá? E não tem problema se vocês darem risada, né? Porque rir nunca é demais. Precisamos rir. Nesse mundo tão escuro, precisamos de rir. E rir de verdade, né? Às vezes eu entro no TikTok e não que eu goste, assim, dificilmente eu entrar. Mas quando eu entro, às vezes, logo de cara, eu vejo alguma coisa que me dá vontade de rir. Eu falo, ai meu Deus, né? Então, assim, é bom a gente rir, né? É muito bom a gente rir, tá bom?
Deus abençoe vocês. Continue fazendo crochê, fazendo peças maravilhosas. E quem não faz, venham aprender, né? Tem muitos professores lindos que sabem aí de perfeição assim, incrível, né? De Deus mesmo para ensinar. Deus abençoe e tenha um bom dia, viu?